Olá pessoal, aqui quem fala é Leandro Santos e hoje vamos dar continuidade à nossa análise semanal dos mercados. Como sempre fazemos, vamos analisar primeiro o índice Ibovespa, que todos nós já estamos cansados de saber, que vem de uma forte tendência de alta desde o ano passado, quando por volta de dezembro, janeiro e fevereiro tivemos uma lateralização depois da crise, e daí o Ibovespa começou a subir forte, fazendo zigue-zagues ascendentes. Todos nós podemos ver aqui claramente que esses zigue-zagues estão bastante fáceis de visualizar no nosso gráfico. No momento, o índice se encontra um pouco lateralizado, desde outubro, novembro, dezembro, janeiro até o mês de fevereiro está um pouco de lado. Se a gente for olhar uma visão mais macro do mercado, está um pouco lateralizado. Podemos ver aqui olhando aqui claramente, E no momento o índice Ibovespa fez um pivô de baixa, como nós podemos ver aqui, o pivô de baixa no gráfico diário, Tem um topo representado por aqui, outro topo aqui nessa casa e perdeu esse fundo, que era no fundo na casa dos, vamos olhar aqui, na casa dos 64.550 pontos. Então, um topo mais alto, fez outro topo mais baixo, um fundo mais baixo e um fundo mais baixo que o fundo anterior. Isso caracterizou um pivô de baixa no diário, mas logo o Ibovespa deu uma boa recuperada, nessas últimas semanas, subiu bem e no momento está em região de resistência. Com isso o pivô ainda não foi completamente anulado. Se o mercado voltar a cair ou daqui continuar subindo e romper os 71 mil pontos, a tendência de alta retorna normalmente e com isso deveremos buscar o topo histórico. Então vamos falar da nossa atualidade. O Ibovespa se encontra em região de resistência ainda, chegou a romper, mas não teve tanta força para continuar. E por enquanto se encontra ainda nessa região dos 67.350 pontos, que é uma resistência do Ibovespa atualmente. Se o mercado voltar a cair, teremos suporte na região dos 61.340 pontos. E depois, o mais importante, na região dos 60 mil pontos. Se por acaso o mercado voltar a cair e perder essa região aqui dos 61 mil pontos, 61.340 pontos, faremos um novo pivô de baixa e com isso poderemos entrar numa tendência secundária de baixa. A tendência primária ainda é de alta, mesmo tendo uma lateralização. Se a gente for olhar aqui no gráfico semanal, vamos analisar o gráfico semanal, apagar um pouco essas muitas linhas que temos aqui. Se a gente for analisar o gráfico semanal, o Ibovespa continua fazendo zigue-zagues ascendentes normalmente, Por enquanto parou aqui no antigo fundo, se segurou nessa região e daí voltou a subir. 2 semanas aí de uma boa alta, recuperando as perdas do que estava acontecendo nesse mês de fevereiro. Com isso, o Ibovespa voltar a subir bem e romper a região dos 71 mil pontos, que é a próxima resistência importante, deveremos buscar o nosso topo histórico, que é nos 73.920 pontos. Se realmente perder essa resistência aqui, faz um pivô, essa resistência não é suporte, desculpe, dos 61 mil pontos aproximadamente, faz um pivô de baixa no semanal, e aí já começa a ser um pouco mais preocupante essa nossa tendência primária. Vamos analisar aqui agora o índice Dow Jones, que é a nossa locomotiva, o gráfico diário primeiramente, também vem uma tendência forte de alta, mas também lateralizou bastante desde novembro. Se a gente for olhar aqui, de novembro para cá, o mercado não teve novas altas fortes, mas também chegou a fazer um pivô de baixa no gráfico diário. Se a gente for ver aqui, um topo, fez esse topozinho aqui, fez esse fundo aqui. Se volta a continuar a subir a partir dele, não tinha feito pivô, mas podemos ver que perdeu esse fundo e daí fez um pivô de baixa no gráfico diário também, mas também já se recuperou, teve uma boa alta nessas últimas semanas e também se encontra em região de resistência. Chegou a romper, como eu disse, como a mesma coisa que aconteceu com o Ibovespa, mas ainda não teve força para continuar essa alta. Se por acaso continuar a subir e romper o 10.729 pontos, libera mais o índice até mais ou menos 11K, que seria a próxima resistência do Dow Jones depois desse valor, que é uma resistência muito importante no momento. Grave esse número, 10.730 pontos. Se o mercado a partir daí voltar a cair, temos suportes na região de 9.835 pontos e depois 9.680 pontos aproximadamente. Com isso, então, vamos ficar ligados nesses dois números. O suporte, 9.835, e a resistência, 10.730 pontos. Se o mercado voltar lá fora, voltar a cair e perder esse valor, com certeza o Bovespa também estará perdendo o seu suporte, com isso fazendo um novo pivô de baixo. Mas vamos aguardar, Até que isso não aconteça, não temos como indicar para onde que o mercado vai, ninguém tem bola de cristal.
Vamos olhar aqui alguns indicadores internacionais que eu gosto de usar. Primeiro, contatos em aberto do índice futuro, né, com base nos estrangeiros, que estava bastante fraco, né. A gente pode olhar aqui no dia 5, o contrato chegou a 2.000 contratos abertos apenas, né, vindo de uma forte queda, que já chegou a 30 mil, foi caindo, chegou a 2.000 pontos, ou seja, a gente pode ver até que pelo gráfico os estrangeiros estavam bastante fracos no índice futuro, né, chegaram a vender bastante, tal, quase chegando a ficar mais vendido do que comprado, mas isso não chegou a acontecer e deu uma recuperada. Vamos ver se continua recuperando. Podemos ver aqui, ó, do 2.000, foi recuperando, hoje estamos em 26 mil pontos, até sexta-feira 26 mil pontos, 26 mil contratos abertos, isso pelo estrangeiro. Outro indicador importante é nosso saldo de investimento estrangeiro, né? Podemos ver que janeiro, terminando o saldo com mais de 2 bi negativo, e com isso refletiu numa queda de Bovespa de 4,65% em janeiro. No mês de fevereiro, por enquanto estamos um pouco positivo, né? Mas já recuperou bastante, 2 bi para 400 milhões. Positivo já deu uma boa recuperada. E com isso refletiu na alta de Bovespa até o momento de 3,36% no ano. Ainda estamos com um acumulado negativo, né? Mas vamos acompanhar como é que vamos continuar durante o mês e os próximos meses também. Então, como eu já tinha dito desde o ano passado, é muito importante esse índice, esse saldo de investimento estrangeiro. Geralmente, quando ele fica negativo no mês, temos também uma queda no índice Ibovespa. Vamos voltar aqui a outro indicador muito importante que eu acho é a LAD, que é a nossa linha de avanço e declínio. Essa LAD, que é a linha azulzinha, representa a LAD das 200 ações mais importantes da bolsa, né, do Bovespa. Então, quando ele continua andando juntamente com o Bovespa, então não temos maiores preocupações sobre essas quedas do mercado. A LAD tem acompanhado a queda do Ibovespa. Se o Ibovespa estivesse subindo e a LAD caindo, a gente tem que estar um pouco mais preocupado, mas por enquanto não há divergências. Destaque negativos temos para a LAD de telecomunicações, né? Realmente o Bovespa, mesmo recuperando, a LAD está bastante fraca, então não está bom para procurar operações nesse setor de telecomunicações. Os outros setores, as outras LADs, você pode olhar o nosso relatório semanal de LAD que já está disponível no site para download. Lá tem uma explicação mais detalhada de cada setor e também da LAD das 200 ações mais importante. Então, pessoal, voltando aqui ao nosso Ibovespa, né? Como já dissemos, o Ibovespa no momento está na tendência lateral de um prazo maior e no prazo menor está bastante também indefinido. Chegou a fazer o pivô de baixo, subiu e se encontra em região de resistência. Então, em região de resistência, a gente deve ter mais precaução nas nossas operações, né, nessa semana, operações de compra. Quem quiser pode testar uma vendinha aí com os starts acima das máximas dos últimos dias aí, né, tipo Vale, Petrobras. A gente pode procurar fazer alguma transação de venda, observando uma queda até para que volte a subir de novo. Subiu muito forte essas últimas semanas e o mercado não anda em linha reta, todos nós sabemos disso. E sempre quando vem de alta forte, vem uma realização. O tamanho da realização não tem como prever, mas logo pode acontecer uma pequena realização ou grande, né? Não temos como saber isso. E com isso nós temos que procurar operar sempre com controle de risco bastante forte, ainda mais em região de resistência, e com stop sempre ligado, ou start também para quem for operar na venda. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha que passar para vocês. Então, um grande abraço e até semana que vem. Obrigado.